10 anos do cerco da cidade de Troia. Os gregos ficaram chocados com a terrível praga disparada pela flecha do deus Apolo. Os animais são os primeiros a serem atingidos, mas logo a doença infestou os homens e proliferou o número de piras usadas para a queima dos mortos no acampamento. Aquiles, angustiado com o destino de seu povo, convocou aqueles que conhecem o presente, passado e futuro. Fala o adivinho Calcas, perante a assembleia grega. Apolo está irritado com a ação de Agamenon. Como todos sabem, o rei maltratou o sacerdote do deus, quando este veio reclamar de volta a filha Criséida, aprisionada e escravizada por ele na cidade de Tebas da Mísia. Agamenon não quis devolver a moça ao pai. Enquanto isso não ocorrer, Apolo nos infligirá dores sem conta. Agamenon ficou indignado com estas palavras, mas prometeu devolver seus despojos, desde que conseguissem uma compensação. Suspeitando que o rei queria levar sua escrava Briseida para substituir a filha do sacerdote, Aquiles ficou furioso. Despudorado cão, nós o seguimos até aqui para que seu irmão Menelau se vingasse da afronta dos troianos. E você ameaça tirar-me Briseida? Eu lutei tanto para capturá-la. Vou retirar-me para minha cidade natal. Não quero ficar aqui, humilhado, conquistando bens e riquezas só para você. Vá embora, então, replicou Agamenon. Você só aprecia disputas, guerras e batalhas. Já que me levam Criséida, tomarei para mim a sua Briseida, escrava de bela face, para que você saiba como sou mais poderoso que você. Aquiles, filho de Peleu, estava tão cheio de ódio que chegou a pensar em matar o rei. Neste momento, para proteger os dois, Hera enviou Palas Atena ao mundo e agarrou os cabelos dourados de Aquiles. Só o herói conseguia vê-la. Perguntou-lhe o que ela fazia por ali. Vim para acalmar a sua ira, disse Palas Atena, a deusa de olhos azuis. Não use a espada contra o rei, mas o maltrate apenas com as palavras. Um dia, por causa da violência que estão fazendo a você, estes mesmos homens lhe darão o triplo de bens. Por isso, contém o seu ódio e obedeça. Aquiles obedeceu a ordem e, em vez de usar a espada, proferiu um severo insulto ao rei. Agamenon respondeu com a mesma severidade. Cada um dos dois manteve suas posições, e esse tipo de disputa era prejudicial aos gregos. Após a dissolução do conselho, Aquiles retornou para sua tenda, acompanhado de seu fiel amigo Patroclo e outros companheiros. Ele cruzou os braços e deixou o exército grego se defender sozinho. Logo depois, eles vieram buscar sua escrava Briseida, e o herói deixou ir. Chorando sozinho à beira-mar, Aquiles pediu ajuda à sua mãe, a deusa de pés prateados, Tétis. Ele reclamou que não havia recebido a glória que os deuses lhe haviam prometido em sua curta vida. A deusa apareceu como uma névoa das profundezas do mar, acariciou seu filho e, quando soube o motivo de seu choro, prometeu-lhe reclamar com o próprio Zeus desse insulto. 12 dias depois, quando o Supremo Rei e o Pai dos Deuses retornou de uma viagem à África, Tétis, abraçada a seus joelhos, como era de costume quando se suplicava a alguém, lhe falou assim: Zeus Pai, se eu, entre os mortais, alguma vez te ajudei, atende a minha súplica, concede honra a meu filho, destinado a uma morte precoce. Dá vitória e glória aos troianos, enquanto os gregos não atribuírem a ele as honras devidas. Apesar de temer a ira de sua esposa Hera, que apoiava os gregos, Zeus atendeu seu pedido. Franzindo a testa em concordância, seu cabelo gelatinoso se agita. Todo o Monte Olimpo tremeu. Os dias em que os gregos sofreram uma derrota após derrota, sentiam na pele a falta de Aquiles, o herói ágil. O ânimo dos gregos foi passando a cada dia, e eles decidiram enviar uma missão de mediação à tenda do herói. Mas Aquiles rejeitou os presentes generosos que lhe trouxeram e disse muitas outras coisas. Minha mãe, Tétis,
Disse-me que o destino me reservará uma escolha. Se eu permanecer em Troia, combatendo, morrerei conquistando grande glória. Mas se eu voltar para casa, terei uma vida longa, ainda que sem glória. Voltem, vocês todos, pois não verão jamais o fim da cidade de Príamo. Amanhã decidirei se voltarei para casa ou permanecerei aqui. O sofrimento dos gregos continuaram a acumular-se. O grande companheiro de Aquiles, Patroclo, implorou-lhe para que pelo menos lhe permitisse usar a sua armadura e armas para ajudar seu companheiro. Aquiles concordou. No campo de batalha, Patroclo causa estragos nos inimigos troianos, mas Apolo intervém. O deus, escondido na espessa neblina, aproximou-se de Patroclo, bateu-lhe na coluna e nos ombros e arrancou-lhe o capacete da cabeça. Heitor, o maior guerreiro de Troia, usaria o capacete que outrora protegia Aquiles, nunca caindo ao chão antes desse momento. Apolo continuou a trabalhar em Patroclo. A lança e o cinto do herói foram quebrados. Seu escudo caiu no chão e o deus pegou seu peitoral. O herói parou completamente atordoado. Um troiano, chamado Euforbo, o esfaqueou e enfiou a lança em seu ombro. Vendo que Patroclo estava ferido, Heitor tentou se salvar, retirando-se da luta. Então, perfurou Patroclo no estômago com sua lança. Os troianos pareciam um leão vitorioso sobre um javali indomado sobre uma mina de água. Patroclo, você estava certo que iria tomar de assalto a nossa cidade e escravizar as mulheres troianas. Tolo! Os abutres o devorarão. Aquiles não poderá mais proteger você. Mas Patroclo ainda teve forças para responder. Isso mesmo, Heitor. Você se vangloria com uma vitória que Apolo e os deuses lhe deram. Mas foram os deuses que tiraram as minhas armas. Mas ouça bem o que tenho a lhe dizer. Você não irá muito longe. Logo virão ao seu encontro a morte e o destino invencível. Morrerá às mãos de Aquiles. Com estas palavras, a alma voou de seus membros e caiu no reino dos mortos, o submundo sombrio, lamentando seu destino, pois ele deixou para trás um. O corpo fica simplesmente rejuvenescido e jovem. Heitor dirigiu ao morto essas palavras. Patroclo, por que me prediz terrível destino? Talvez Aquiles me preceda, ferido pela minha lança. Então, o troiano arrancou a sua arma do corpo do grego e pisou-o. Foram contar a novidade a Aquiles. E Aquiles estava inquieto, cheio de dúvidas. Ele já sentiu a morte de seu companheiro. Quando as suspeitas do protagonista forem confirmadas, ele mostrou sua dor. Seu rosto e roupas ficaram cobertos de cinza. Ele caiu no chão, arrancando os cabelos. Ele chorou e gritou tristemente. A ninfa Tétis gemeu ao ouvir o choro do filho. Todas as ninfas do mar choraram de dor. A mãe vai consolar Aquiles, que se sente culpado pela morte do amigo, e planeja voltar ao campo de batalha para vingar Patroclo. Tétis promete novas armas aos filhos, já que suas armas, tiradas do corpo de Patroclo, agora pertencem a Heitor. Essa promessa foi rapidamente cumprida. A pedido das fadas, Hefesto, o deus dos ferreiros, fez novas armas. Acima de tudo, chama a atenção o grande escudo, no qual os deuses representam a terra, o mar, os céus e as estrelas, bem como as cidades e os campos.